Bom, pessoal, agora que nós já terminamos a montagem do nosso conjunto da mandíbula móvel, nós vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no nosso conjunto da morsa e nós vamos ter que começar a pensar em montar esses dois conjuntos. Só que para isso, falta ainda uma peça aqui, que vai ser essa peça de número 5. Até o momento, nós aprendemos a abrir um novo conjunto, vir aqui na folhinha, vir aqui em PTBR, métrico, e abrir uma nova peça. Então, ela vem aqui em branco para a gente. Bom, a gente faz todo o desenho, analisa aqui a nossa peça e faz todo o desenho. Show de bola! Nesse caso, eu não vou fazer desta forma. Eu quero trabalhar já em um conjunto. Então, eu vou vir aqui, ó, na montagem, eu vou entrar em criar e eu vou colocar o nome dessa peça. Essa peça nossa aqui é o mancal roscado. Então, aqui eu já vou colocar mancal roscado como nome desse elemento. Aqui eu não posso esquecer. Vem aqui na parte de modelo, clica nessa setinha de procurar modelos e aqui você tem que lembrar em entrar em métrico e aqui standard milímetro IPT. Senão ele pode criar uma peça em polegada e não é o que você quer. Nesse caso aqui agora, ele já está entrando aqui na localização do novo arquivo, lá dentro da área de trabalho Morsa, que é o nosso projeto. Vou dar um OK. E aí ele me pergunta, qual vai ser a minha face de referência? Nesse nosso caso, eu posso colocar, por exemplo, vamos dar uma olhadinha no conjunto aqui para ver se eu posso colocar a minha face de referência aqui atrás. Ó. Aqui atrás eu não deveria. Por que eu não deveria? Porque ele tem uma distância aqui, ó, de mais ou menos aí 1,5 mm. Eu não sei qual é essa distância de cabeça. Então eu vou usar a face de baixo aqui como referência. Olha só. Eu vou vir aqui, vou clicar nessa superfície. Agora eu estou desenhando, ó, vou criar um esboço. Foi criada uma peça aqui, ó, mancal roscado, justamente nessa superfície. Repare que os meus planos estão neste alinhamento aqui, que é a minha base desse nosso conjunto. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de modelagem. Eu vou selecionar o criar esboço e vou clicar nessa face. O que vai acontecer? Nesse caso, eu não vou estar desenhando na junção dos planos aqui, ó. Neste caso, eu vou criar um retângulo na posição que eu gostaria que ele já ficasse. Isso é uma outra estratégia de modelagem. Eu vou vir aqui, vou encerrar o esboço, só para a gente poder aqui, ó, acabar com essa vista em corte. Eu vou vir aqui em retomar, ó, volto atrás, e eu vou vir aqui, ó, na parte de visualizar, terminar vista em corte, só para ele parar de cortar o meu elemento aqui. E agora eu vou voltar a editar essa peça. Como que eu faço isso? Olha só, esse aqui é o meu mancal roscado, que é essa peça que ficou em vermelho. Clico 2 vezes em cima dele, eu volto a editar essa minha peça. Clico 2 vezes em cima do esboço, eu volto a editar esse nosso esboço. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha nessa peça aqui, que é a peça de número 5. Essa peça de número 5, ela tem 58 milímetros por 24 milímetros, olhando na vista superior. Então vai vir aqui 58 por 24. Show de bola. Essa é a medida que eu necessito. Agora eu posso alinhar, por exemplo, como o meio da peça está alinhado aqui, eu posso alinhar meio com meio. Olha só, pego aqui alinhamento na vertical, pego o meio dessa com o meio dessa. Fantástico, já ajustou meio a meio. Eu já não consigo mais mover ela para os lados, mas eu consigo mover de cima para baixo. Agora aqui vem essa questão, aonde vai ser colocada essa peça? Esse é um ponto crucial. Se a gente for dar uma avaliadinha lá no meu desenho, eu tenho que descobrir quanto tem de medida dessa linha aqui até essa. Vamos dar uma olhada lá. Aqui eu vou ter 24, o desenho está exatamente no meio. Então, vou estar exatamente a 12 milímetros aqui, ó, do centro. Vamos ver o outro caso. Aqui, se vocês forem avaliar onde ela vai ser encaixada, essa peça, ele tem 13,5, ó. Como eu tenho 12,5 em uma peça e 13,5 aqui, eu tenho apenas 1,5 de distância desta face até essa outra que vai começar.
Então aqui, ó, olha só que interessante, eu vou mandar projetar geometria e eu vou projetar uma linha agora, ó, de uma peça que está lá embaixo, ó. Projetei essa linha para ele, ó. Ela vem como linha amarela. Essa linha amarela eu coloco ela como construção para ela ficar uma linha tracejada. E agora eu vou colocar uma cota aqui, ó, desse ponto até esse ponto. E aqui vai ter 1,5, que vai ser 1,5 milímetros. Dessa forma aqui, você já pode perceber que o meu desenho já ficou azul. Ele já está travado aqui, ele não se movimenta mais. Isso quer dizer que ele já está montado no seu devido lugar. Eu vou criar aqui, sair do esboço. E eu vou colocar agora a altura para ele, ó, extrusão dessa peça com uma determinada altura. A altura dessa peça é exatamente 29 milímetros. Então eu vou colocar aqui 29 milímetros e vou dar um Enter. Se você for parar para observar, essa peça já está na posição correta e já está travada nessa posição. Então a montagem já ficou praticamente pronta. Vou ter que vir aqui, ó, ele tem 28 milímetros na parte de cima e 45 graus aqui. Para eu fazer um chanfro, eu preciso saber quanto sobra aqui, ó, que na verdade seria 58 menos 28, vai dar 30, dividido por 2 vai dar 15 para cada lado. Então esse chanfro aqui eu tenho com 15 por 15. Vindo por aqui, eu vou entrar em chanfro, vou colocar estas distância, 15 milímetros, clico nessa, dou um OK, tá feito o chanfro da nossa peça. Agora eu tenho que fazer o furo. Ele vai ser um M14 com uma distância de 17 de baixo até o centro. Vindo por aqui, eu vou pegar furo, vou clicar na face, vou clicar na face de baixo, essa face de baixo é 17 milímetros e a face lateral vai ser exatamente a metade. Eu tenho aqui 58 milímetros, 58 dividido por 2 vai ser o ponto. Então aqui, 58 dividido por 2. E agora aqui eu ainda vou colocar para ele que o tipo de furo é roscado. E eu vou colocar a norma Isometrical Profile do tamanho M14, ó. M14 vezes 2, show de bola. Aqui ele vai ser passante, vai atravessar o furo inteiro. E a nossa rosca também vai ser passante. Então eu vou vir aqui em profundidade total, vou deixar selecionado. Com isso, dei um OK, tá feito esse elemento. Agora vocês vão observar que ele tem chanfro em quase todas as linhas aqui, um chanfrinho de 1 por 1. É uma quebra de canto. Vamos lá. Aqui eu vou entrar na parte de chanfro, vou colocar 1 milímetro e vou selecionar todas as linhas aqui, ó, que são necessários fazer esse chanfro, ó, essa quebrinha de canto. Muito bom. Vamos ver se aqui também é necessário. Olha só, aqui e aqui não é necessário. Então é somente naquelas mesmo. Feito aqui, vou dar um OK. Fechou, já está tudo quebradinho os cantos. Agora eu vou entrar aqui em retornar. Ela já está na posição certa, eu não consigo mais mover ela daqui, ó, já está aqui. Como eu usei alguns pontos de referência, principalmente dessa parte de baixo, eu projetei essa linha aqui nesse sketch, como a gente fez anteriormente, vocês vão perceber que aqui aparece esse símbolo aqui, ó, de adaptivo. Isso quer dizer o quê? Se mudar a parte de baixo, automaticamente muda a parte de cima. Isso geralmente dá alguns probleminhas, mas a ideia é justamente essa. Mudou a parte de baixo, muda a parte de cima automático, mas não pode apagar de jeito nenhum a linha. Dando uma olhadinha aqui, eu vou ter a peça de número 13. Essa peça de número 13 é um parafuso onde vai entrar nessa daqui. Então, olha só, a peça de número 13 é um parafuso Allen com cabeça M6 por 12. Vamos colocar ele lá. Eu vou girar aqui embaixo, ó. Vou vir em projeto, vou vir em conexão aparafusada. Não é por furo, eu vou deixar como linear. Vai ser um furo do tipo furo cego. E eu vou colocar aqui para ele, ó. Plano inicial, esse plano. Face. Essa aqui é uma face que vai ter 13,5, como nós já vimos no desenho. E essa daqui agora eu vou ter que verificar qual é essa medida. Olhando aqui o desenho, nós temos então 13,5 daqui para cá e ele tem 44.
44 é de centro a centro. Eu preciso saber quanto vai ficar nessa extremidade aqui. Então vai ficar 61 menos 44 dividido por 2. Então, 61 menos 44 dividido por 2. Só que isso não dá para fazer dessa forma. Eu tenho que colocar parênteses entre o 61 e o menos 44 para ele fazer primeiro essa conta, depois dividir por 2. Vou dar um OK. Esse daqui já foi feito. Início do plano cego. Clico na face de baixo lá, ó, que vai ser o início do nosso plano cego. Agora aqui eu vou clicar para adicionar um elemento. Vamos buscar um parafuso. Esse parafuso vai ser da série ISO. Todos os parafusos eu quero aqui cabeça cilíndrica. E ele já veio aqui pra gente, ó, ISO 4762. Beleza. Aqui ele tá vindo a cabeça para fora. Eu vou clicar aqui no furo. Clico aqui na setinha. Venho aqui, ó, parafuso ISO 4762 para ele encaixar lá para dentro. E qual vai ser o nosso parafuso? Ele está aqui M6 por 16. Eu vou colocar aqui M6 por 12. Então vou clicar e segurar aqui, ó. Puxo para baixo, ó lá, M6 por 16, M6 por 12. Tá pronto, pessoal. Aqui já está indicado. Se eu for dar uma olhadinha nesse desenho aqui, ele está falando 12 milímetros aqui para mim de profundidade de rosca. Aqui, veja só, você vai clicar nessa setinha aqui. Se você clicar 2 vezes e colocar o valor de 12, ele está dando um erro aqui para vocês, ele fica em vermelho. Porém, se você puxar ele um pouquinho mais para cima, mais próximo da medida que você deseja, e clicar novamente em cima, ele acaba deixando e aceitando o furo da qual você vai fazer para ele. Então, dessa forma aqui, ó, belezinha, tá resolvido com as mesmas informações daqui. Rosca 12 milímetros e depois o furo com 14. Nesse caso, é o que nós temos. Clicamos aqui em definir, ele apareceu todos os elementos aqui pra gente, ó, e aqui ficou certinho, ó. Vamos verificar só o comprimento desse parafuso, a M6 por 12, e a profundidade dele aqui, ó, ajusta, clica 2 vezes em cima, coloca 12 também de profundidade, tá resolvido essa parte. Manda aplicar, e ele já vai fazer o parafuso para vocês. Muito bem, aqui fechou essa etapa. Vamos fechar aqui, ó. Agora o que eu preciso fazer? Esse nosso conjunto já está montadinho. Eu vou salvá-lo. Sim para todos, ok? Já salvei essa peça dentro do nosso conjunto da morsa. E agora eu vou ter que vir com um outro conjunto aqui dentro, que vai ser esse conjunto aqui, ó. Eu vou puxar esse conjunto e montar junto com esse conjunto. Olha só, vou vir em montagem, inserir, e eu vou puxar aqui, ó, o conjunto da mandíbula móvel. Vou mandar abrir e vou colocar ele aqui do lado. Quando eu faço isso, dou um ESC, ó, ele tá já montadinho aqui. O que eu preciso fazer para esse conjunto encaixar certinho? A ideia aqui é o seguinte, ó, restringir, vou utilizar a ferramenta de coincidente, desse corpo cilíndrico aqui, que é a nossa rosca, com esse corpo cilíndrico aqui, que é a nossa rosca. Quando eu clico em cima dos dois e dou um OK, ele já montou um em cima do outro. Show de bola. Só que aqui, vou dar um ESC, ó, só para vocês perceberem. Quando eu tento puxar ele para frente e para trás, ó, ele não se movimenta. Ele encaixou certinho, mas ele não se movimenta. Se a gente for observar, um dos itens que faz com que ele fique meio que travado numa determinada posição é o seguinte. Aqui, se eu mandar restringir, colocar uma cota desta face até esta face, ele ainda está solto, ó. Ele pode fazer essa variação. Isso é bastante interessante. Então, ele ouve o fechamento. Aqui eu posso colocar uma determinada medida, por exemplo, 25 milímetros. Ele vai acertar certinho com 25 milímetros entre ela. Vou dar um OK. Show de bola. Dessa forma aqui, se a gente for fazer o seguinte, ó, eu vou pegar deslocamento livre e vou tirar essa peça daqui de cima. Repare que apareceu esses dois elementos aqui pra gente, ó. Se eu der um update aqui, ó, ele volta exatamente na posição. Vou mostrar um outro item para vocês. Se eu mandar rotacionar esse nosso elemento, ó, tirar ele dessa posição aqui, ó, trouxe ele para uma posição meio rotacionada, e der o update, olha só o que aconteceu.
Ele voltou na posição, mas você percebe que ele está torto, ó. Ele não ajustou no alinhamento, porque ele não tem essa restrição. E aí o que a gente precisa fazer? Eu vou vir aqui em restringir, vou clicar nesse plano e nesse plano. Pronto, agora ele ajustou. Se você for observar, geralmente eu tenho que colocar 3 medidas para ele. Nesse nosso caso eu coloquei de centro com centro, foi uma que travou esse elemento aqui. Depois eu coloquei uma medida dessa face até essa face, que travou ele no eixo X aqui, por exemplo. Ou melhor, vamos pegar aqui exatamente o eixo que ele está falando. O eixo Z, ó. Ele travou no eixo Z por causa dessa medida de 25 que eu coloquei para ele. Travou no eixo de cima para baixo, que é o eixo Y, por causa desse eixo que nós travamos aqui. E ele travou também nesse eixo aqui, ó, no eixo X, ó, porque ele travou centro com centro. Beleza. Só que ele ainda girava. Ele tinha a opção ainda de giro. E aí, quando a gente travou essa face com a face de baixo, ele não consegue mais girar. Essa aí é uma característica bastante interessante. Bom, por que estava acontecendo aquele travamento? Por que ele não ficava solto aqui? É em função desse adaptivo aqui, ó. Se eu clico no botão direito e tiro o adaptivo, ele pode começar, olha só, a se deslocar, ó. Só que aí eu perco também a referência desse daqui, porque esse daqui estava travado com esse de forma adaptiva. Esse é um dos problemas da gente começar a fazer montagem de peças utilizando algumas faces de referência e começar a aparecer aquele adaptivo nas laterais. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque senão você começa a estourar com a sua montagem.